Boa noite, pessoal. Bem-vindo à minha Masterclass Quebrando a Aliança com a Escassez. Então, você está de parabéns por estar assistindo essa vídeo. Então, hoje aqui, nessa live, nesse momento, eu vou ensinar você a como quebrar a aliança com a escassez, a como mudar a mentalidade, a como tirar aquele pensamento destrutivo que age na tua cabeça, aquele pensamento que é destruidor. Então, nesse exato momento, tem pessoas que estão vivendo a abundância, a felicidade, a prosperidade e pessoas que estão vivendo uma vida de escassez. Mas essa escassez não significa a escassez somente da miséria, mas a escassez de todos os sentidos. A escassez espiritual, a escassez mental, a escassez familiar, a escassez no relacionamento, a escassez dentro da empresa, a escassez na mentalidade, a escassez na liderança, a escassez no perfil comportamental e em várias áreas da vida. Então, vamos lá. Para o primeiro ponto negativo de escassez. O primeiro ponto negativo que impede das pessoas desenvolver, que impede das pessoas avançar, que impede das pessoas crescer como pessoa, que impede da pessoa ter um bom relacionamento, que impede dela ter alta performance. Então, muitas pessoas, nesse exato momento, elas estão vivendo em baixa performance. E por que não dizer, muitas pessoas estão vivendo em péssima performance. Ou uma performance catastrófica. Então, vamos lá. Por que muitos não conseguem desenvolver a sua liderança? Por que muitos não conseguem desenvolver o seu potencial? Por que muitos não conseguem avançar como pessoa? Então, vamos por a primeira aliança. Essa aliança é uma aliança invisível, que a pessoa faz sem ela perceber. Muitas das vezes ela é imperceptível, mas eu vou abrir a sua visão. Hoje nessa live eu vou abrir a sua visão, abrir a sua cabeça para que você venha aprender algo novo, para que você venha aprender algo diferente. Então a primeira sintoma de escassez, a primeira aliança que o ser humano faz com a escassez, uma das alianças que o ser humano faz à escassez, é o quê? O tempo está passando, todo mundo avançou e eu fiquei para trás. Isso é uma aliança com a escassez que o homem faz imperceptível. Olha o que ele fala: o tempo está passando, todo mundo está avançando e eu fiquei para trás. E a pessoa pensa assim: eu nunca vou conseguir sair dessa situação. Eu fiquei para trás, eu estou ficando para trás. Mas esse pensamento que fala na mente dela, eu estou ficando para trás, o tempo está passando, esse pensamento ele é destruidor. Esse pensamento ele é um pensamento catastrófico, porque muitas pessoas pensam assim também: ah, que é outra aliança, que é uma aliança invisível, como se ela colocasse uma aliança no dedo invisível, e ela anda de mão dada, sem perceber, anda de mão dada com o mal, e isso tem amarrado a vida dela. Ó, eu já tenho certa idade. Se eu não desenvolvi até agora, não desenvolvo mais. Não tem pessoas que falam assim: ó, já tenho tanto de idade. Se eu não desenvolvi até agora, eu não desenvolvo mais. Isso é um pensamento destruidor, porque quantas pessoas eu conheço que depois de uma certa idade, mesmo numa idade avançada, mesmo que ela nunca estudou, começaram a estudar, começaram a se dedicar, começaram a se empenhar, e ali elas saíram daquele momento de estagnação, aquele momento, aquelas travas que estavam travando a vida dela. Isso são travas, ou chamo de aliança com a escassez. De você dizer que já tem uma certa idade e não pode mais avançar. Ou de você dizer assim: o tempo está passando e eu fiquei para trás. Mas se você diz assim: ó, o tempo está passando e eu fiquei para trás, você pode virar a chave, o tempo passar e você a cada dia, a cada momento, a cada instante ter evolução contínua. Você avançar, você não ficar para trás, mas você entrar no palio da corrida e vencer essa corrida. Entrar na competição da corrida e vencer essa corrida. Mas quando que a gente vence a corrida? Grave esse código, que é uma aliança, é uma das alianças com a prosperidade.
O campeão, o verdadeiro campeão, não é aquele que vence os outros, mas sim aquele que vence a si mesmo. Se você focar, se dedicar, se empenhar a vencer você mesmo, você dizer dentro de você, olha, a minha liderança é uma liderança da escassez, mas eu vou vencer esse orgulho. Eu vou quebrar todo o paradigma do orgulho, vou quebrar todo esse orgulho que impede de eu ser uma pessoa abundante, que faz eu ser uma pessoa escassa. Vou quebrar esse orgulho e vou avançar como pessoa. Então, o orgulho, ele é uma aliança que faz a pessoa andar de mão dada com o mal. Mas qual é o problema? O problema é que o orgulho é invisível. Ele é uma aliança com a escassez. Quer ver uma coisa? Uma aliança que eu tinha com a escassez, uma aliança com a miséria mental. É a mesma coisa que você fazer a aliança com o mal. Só que sem perceber. Eu dizia assim, eu não preciso de estudar. Olha o que eu dizia, eu não preciso de estudar, porque eu já sei tudo. Olha só, a prepotência, olha a arrogância e olha o orgulho. Invisível. Todos nós temos que estudar. Quanto mais você estudar, melhor é. Então, um exemplo, agora eu estou sempre estudando uma coisa ou outra. Ou estou lendo um livro, ou estou vendo um vídeo motivador, ou estou lendo a Bíblia, ou estou fazendo um curso. Então a gente tem que estar sempre estudando. Quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você desenvolve, mais você abre a sua visão, mais a sua massa cinzenta avança, progride e você aprende algo novo. Então era uma aliança com a escassez, eu estava preso àquele pensamento. Eu não preciso estudar, porque eu já sei tudo. E eu vou dizer assim, ó, eu sabia tudo. Pergunta se eu sabia tudo. É óbvio que não. Isso era prepotência, arrogância e vaidade escondida. E muitas pessoas que estão me assistindo agora, elas são assim. Ah, eu não preciso desse camarada aí falar, porque o que ele está falando eu já sei. E é óbvio que o que eu estou falando você não sabe. É óbvio que muitas coisas aqui que eu estou falando, você nem sabia que existia, você nem sabia nem que você tinha. Então, a prepotência, o orgulho e a vaidade são alianças com a escassez. Essa escassez, essa aliança com a escassez, impede de você progredir. Então, para que você venha a progredir, você tem que quebrar todas as alianças que você tem com a escassez, que é as alianças que você tem invisível. Sem querer, você anda de mão dada com o mal. É verdade. Sem querer, sem perceber, você anda de mão dada com o mal e não percebe. Por quê? O que o capiroto quer? O que o diabo quer? Ele quer que você fique cego. Ele quer que você fique preso a um pensamento. Ele quer que você fique aprisionado a um pensamento. Teve uma época que as pessoas dizem assim, o cristão não pode estudar. Eu já vi pessoas dizer, quem é cristão de verdade não estuda, só lê a Bíblia. Totalmente errado. Quanto mais você estudar, mais você se profissionalizar, melhor é. Quanto mais você abrir a sua mente, abrir a sua cabeça, melhor é. Claro que você vai estudar coisas que são saudáveis. Você vai fazer um curso, você vai fazer uma faculdade, você vai fazer uma pós-graduação ou um MBA. E assim você vai aprendendo cada vez mais. Você vai desenvolvendo como pessoa. Um exemplo. Outra aliança com a escassez que a pessoa tem. A pessoa diz assim, bom, eu não tenho condição de fazer exercício. Fulano pode fazer, mas eu já estou velho para isso. Ou já passou meu tempo de me exercitar. Ou, eu não tenho condições de me exercitar. Outra aliança com a escassez. Por quê? O seu corpo, ele tem que estar em constante movimento. Quanto mais você se exercita,
mais saúde você tem. Talvez você diga assim, ah, mas eu não tenho a condição de me exercitar. Sim ou não? Mas se você for perceber nos dias de hoje, se você procurar no YouTube, se você escreve lá assim, ó, pessoas que se exercitam que não têm um braço, você vai achar 1 milhão de pessoas. Pessoas que se exercitam que não tem, você pode colocar até no YouTube, pessoas que se exercitam que não tem uma perna, não tem as duas pernas. Vai ter pessoas lá que são atletas que não têm as duas pernas, pessoas de cadeira de roda que são atletas. Deu para entender? Pessoas que são deficientes físicas, que são verdadeiros campeões, verdadeiros atletas. Talvez você diga assim, ah, mas eu sou vovô, sou vovó. Se você pesquisar, você vai ver o vovô, você vai ver a vovó, você vai ver jovens. Ah, mas eu sou jovem demais. Você vai ver jovens demais se exercitando, treinando o seu corpo, procurando ter saúde. Então, isso também é uma aliança com a escassez. Quando você faz a aliança com a escassez, você não desenvolve. Aí a pessoa fica o quê? Culpando o fulano, o beltrano, culpando Deus, culpando isso, culpando aquela outra pessoa, culpando o governo, culpando A, B, C, D, E, culpando todas as pessoas. Então, quando você tem, grava isso, grava esse código, a autorresponsabilidade, ela é uma aliança com a prosperidade. Quando você se torna autorresponsável, você não joga a tua responsabilidade para pai, para mãe, para filho, para ciclano, beltrano, culpa do fulano, culpa do beltrano. Quando você assume a autorresponsabilidade dos seus atos, de suas atitudes, da sua dedicação, você não culpa o mundo, não culpa Deus, não culpa as pessoas. Quando você assume a autorresponsabilidade de você se dedicar, da escola que você escolhe, do trabalho que você escolhe, do estudo que você quer ter, você assume a autorresponsabilidade, você começa a desenvolver. Você começa a fazer uma aliança com a abundância, a aliança com a prosperidade. A aliança, você quebra aquela aliança ruim e começa a ter uma aliança boa. Então tem pessoas que sem querer, de uma forma imperceptível, elas estão indo para o caminho mal sem perceber. E aí começa os culpados. Ah, meu corpo é fraco porque é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa de Deus, é culpa do beltrano, do ciclano. E na verdade não é. Quando a pessoa, ah, eu sou gordo assim porque tu me dá comida, porque tu me enche de comida. E na verdade não é a culpa do fulano que está fazendo uma comida boa. A culpa não é do beltrano. Então, se você está com uns quilinhos a mais, você tem que assumir a autorresponsabilidade, assumir o controle da sua vida, que você não está se dedicando, você não está se empenhando. Você colocou um pensamento, fez uma aliança com a escassez sem perceber. Quer ver uma aliança com a escassez que a pessoa tem? Ah, eu não como e eu engordo, não sei como. Ninguém engorda, pessoal, vamos ser sinceros. Ninguém engorda por não comer. Se você está engordando, se você está com uns quilos a mais, é porque você está comendo demais. E assim vai. Existem várias alianças que tem que ser quebrada, que o ser humano faz. Sem perceber. É sem perceber. Essa aliança, o que é uma aliança? É um pensamento fixo que fica na cabeça da pessoa e ela fica, um exemplo, e ela fica com aquele ciclo na cabeça dela, fica com aquele pensamento sempre e não muda aquele pensamento. Então ela faz o que faz por conta de um pensamento, ou seja, uma aliança que ela fez com a escassez. Quer ver uma coisa? Uma aliança que as pessoas fazem com a escassez sem perceber. A mentira. Quando ela mente, ela abre um portal. Grava isso, cada vez que você mente, você abre um portal.
Um portal para quem? Para demônios. Então a pessoa diz assim, mas como é que eu tô com a vida toda desgraçada? Por quê? Porque a pessoa mente para um, mente para outro, passa um para trás, engana outro e ela vai abrindo vários portais. Então quem mente, ela anda demandada com o mal. Quer ver uma coisa? O diabo, ele é o pai da mentira. E a mentira é a filha dele. Então quem mente pede ajuda para a filha do diabo, que ela é a agiota do Satanás. Então ela mente, então uma hora ou outra, essa filha do diabo vai cobrar dela. Vai cobrar dessa pessoa. Por quê? Porque ela está mentindo. Quer ver um exemplo? A pessoa, fulano, uma vez eu conheci uma pessoa e disse assim, fulano, tu tá se alimentando direito? Sim, eu tô. Tu não tá comendo de gordura demais? Não, não tô. O que ela estava fazendo? Mentindo. E por anos, pós anos, essa pessoa ia comendo muita gordura, colocando muito sal na comida, colocando muito açúcar no café e assim vai. Por anos e anos, essa pessoa ia fazendo isso. Chega uma hora que apareceu. A pessoa foi parar doente no hospital. Por quê? Porque essa mentira cobrou dela. A filha do diabo, ou seja, a mentira, uma hora ou outra ela vai aparecer. Uma hora ou outra a mentira vai aparecer. Então a pessoa diz assim, fulano, tu tá se preparando, tá juntando dinheiro? Tô juntando, tô juntando. Aí lá na frente acontece um problema, que a pessoa precisa do dinheiro. Fulano, e o dinheiro é aquele que tu juntou? E a pessoa assim, qual dinheiro? Não, mas tu não falou que tinha juntado? E a pessoa não juntou coisa nenhuma. Ali apareceu a mentira. Então, são muitas coisas que acontecem, não só isso, são inúmeras situações que a mentira pode ocasionar na vida da pessoa. Então, quando você mente, você anda de mão, é a mesma coisa que andar de mão dada com o capeta. É a mesma coisa de andar de mão dada com o diabo. Então você tem que o quê? Quebrar essa aliança de escassez. Feche esse portal que você mesmo abriu. Às vezes a pessoa mesmo abriu o portal para os demônios. E aquele mal vem destruindo a vida dela, vem acabando com a vida dela, vem arrasando a vida dela. E ela vem cada dia mais ficando mais fraca, mais depressiva, mais doente, mais cabisbaixa, mais desanimada. Por quê? Porque ela mente. Ela mente. O que acontece? O aluno mente. Estudou, fulano? Estudei. Ela sabe que é mentira. Ela sabe que ela não estudou porcaria nenhuma. E aí, estudou, fulano? Estudei. Estudou, fulano? Estudei. Aí chega na hora da prova, aí vem as vergonhas, vem os fracassos. É 15, é 10, é 0. Tem pessoa que chega a zerar uma prova, por quê? Porque ela não estudou coisa nenhuma. Ela não estudou coisiça nenhuma. Então, são várias situações que acontecem na vida da pessoa. E aí, uma hora ou outra, essa mentira vai aparecer. Aí a mãe pergunta para o filho, estudou? Estudei. Estudou? Estudei. Estudou? Estudei. Aí chega na hora da prova, os fracassos. O boletim mostra que você não estudou. Então, existe o boletim da escola, mas também existe o boletim da vida. Olha que código. Não, esse código é maravilhoso. Existe o boletim da escola, mas também existe o boletim da vida. As notas vão aparecer, pessoal. Grave esse código. As notas vão aparecer. Um exemplo. Tem uma corrida. Pergunta, tu treinou para a corrida? Treinei. Treinei. Mas só o pódio vai dizer se realmente você treinou de verdade. A nota vai aparecer. Claro que às vezes você treinou bastante, mas acontece que não foi o suficiente. Você tirou o último lugar na corrida. É ou não é? Sim ou não? Mas você tem que treinar o suficiente para subir ao pódio. Treinar o suficiente para estar entre os primeiros.
Então, viu que a mentira ela sempre aparece? Observa para você ver que a mentira sempre aparece. Às vezes pergunta assim: você cuidou? Você cuidou do filho, da filha? Cuidei. Aí quando vê tá o filho lá, quando tá a criança lá, fulano nem cuidou de mim, coisa nenhuma. Fulano nem me ajudou, coisa nenhuma. Aparece. Então, quebra todas as alianças que você tem com a mentira. Ela é uma aliança de escassez. Então, sem perceber, claro que muitas das vezes, sem perceber, a pessoa vai levando a vida dela para um rumo de escassez e ela vai ficando toda amarrada. Isso que eu quero ensinar para vocês, que a pessoa vai se amarrando no laço do passarinheiro. Ela vai se amarrando, se trancando. Às vezes pergunta assim, fulano, tu lidera bem? Sim, lidero bem, estudo liderança, sim, tudo, entendo tudo de liderança. Aí a equipe dela nunca é produtiva, a equipe dela sempre é a última, a equipe dela sempre tem briga, na equipe dela nunca alcança a meta, nunca alcança os objetivos. E assim vai sucessivamente. É a que menos vende, é a equipe mais atrasada e assim vai. Sinal que a pessoa não estudou liderança coisa nenhuma. Sinal que a pessoa não é um bom líder coisa nenhuma. E essa fazendo essa aliança com a escassez. Um exemplo, eu não preciso estudar, já sou líder pronto. Outra aliança com a escassez. Líder de excelência, grave esse código de prosperidade. Líder de excelência estuda a liderança. O líder que é excelente, líder de excelência, estuda a liderança. Então você tem que estudar sobre liderança. Você tem que aprender sobre liderança. Você tem que aprender sobre perfil comportamental, sobre pessoas, entender de pessoas, entender o coração da pessoa, entender o que a pessoa sente, entender a mentalidade que as pessoas têm, entender sobre perfil comportamental, sobre profundidade, entender o sentimento que as pessoas, o que as pessoas estão sentindo, o que as pessoas estão vendo, ter a percepção do ambiente, a percepção de negatividade, a percepção das pessoas, o que elas estão passando. Tem vários pensamentos e aliança com a escassez que as pessoas não percebem. Que as pessoas não percebem. Então, se você prestar atenção, você tem que quebrar os ciclos. Ciclos. Você vem fazendo vários ciclos. Ciclos de escassez que você não está percebendo. Então você tem que parar. Como que você quebra um ciclo de escassez? Como que você quebra uma aliança com o mal? Através não estou dizendo que você está fazendo mal. Então, às vezes, você faz o mal sem perceber. Então, você vai quebrar essa aliança com a escassez e fazer uma aliança com a prosperidade. Então, um exemplo. Um pensamento de escassez que as pessoas têm, que ela não percebe, claro, ela não percebe. Um exemplo. Dinheiro não dá em árvore. É só um exemplo. Dinheiro não dá em árvore. E dinheiro dá em árvore. O limão dá em árvore. Se você vender, dá dinheiro. A banana dá em árvore. Se você vender, dá dinheiro. A maçã dá em árvore. Se você vender, dá dinheiro. Então, dinheiro dá em árvore, sim. É o que mais dá em árvore, é dinheiro. Se você prestar atenção. É só um exemplo que eu estou dando aqui para você abrir a sua visão, abrir a sua mente. Olha essa aliança com a prosperidade que eu vou dar para você. Não existe pessoas ruins. Grave esse código. Não existe pessoas ruins. O que existe são pessoas que não aprenderam a canalizar a sua inteligência para fazer o bem. Grave esse código. Não existe pessoas ruins. Existem pessoas que não aprenderam a canalizar a sua inteligência para fazer o bem. Então, talvez você não aprendeu ainda a canalizar a sua inteligência para fazer o bem.
Então, se você gravar esse código na tua cabeça, você vai estar fazendo uma aliança com a prosperidade. Você é um cara inteligente. Você moça, você moço, você jovem ou adulto ou pessoas de mais idade. Você tem uma inteligência. Isso é certo. Todo ser humano, ele nasce com uma inteligência. Mas essa inteligência você está usando para fazer coisas ruins. Você está usando para fazer coisas ruins, coisas péssimas, coisas que estão te destruindo. Uma das alianças com a escassez que as pessoas fazem sem perceber é essa aqui, ó. Ah, eu fiz muitas coisas boas, não adiantou. Eu ajudei pessoas e o que adiantou? Elas não me ajudaram. É uma aliança com a escassez. Aí a pessoa pensa assim, a partir de hoje eu vou ser ruim. Quantas pessoas eram boas antes, né? Elas eram pessoas boas, elas eram pessoas do bem, elas ajudavam outras pessoas. E por ter ajudado alguém, talvez, ela não teve o retorno. E aí por não ter o retorno, ela pensa assim, agora não vou ser mais bom para ninguém. Se me pedir, eu não vou dar. Se me pedir, eu não vou ajudar. Não vou mais estender a mão para ninguém. Isso é uma aliança que ela faz com o mal, que é isso que o diabo quer. É isso que o mal quer. Que ela faz com o mal, sem ela perceber. Ela fez uma aliança com um pensamento tão mesquinho, tão miserável, tão de escassez, que ela não percebeu. Ela diz assim hoje, antigamente eu era muito bom, mas agora eu não sou mais. Agora eu vou ser ruim. Não tem pessoa que diz assim? Por quê? Porque antigamente ela era uma pessoa abundante, uma pessoa feliz, uma pessoa que gostava de ajudar outras pessoas, que ela se empenhava, chegava a se dedicar para amar outras pessoas. E ela deixou de fazer o bem. Ou seja, ela quebrou a aliança dela que ela tinha com o bem. Ela era uma pessoa do bem, ela era uma pessoa honesta, ela era uma pessoa que cuidava das pessoas, ela era uma pessoa que ajudava as pessoas. Ele era um líder que servia as pessoas. Ele era um empresário que ajudava outras pessoas. Um empresário que dava aumento, um empresário que dava bônus, um empresário que gostava de contratar as pessoas, que era uma pessoa feliz, que passava motivação para as pessoas. E ele se tornou um empresário xoxo, um empresário morto, um empresário que tem um pensamento de escassez. E Deus, quando ele teve esse pensamento de escassez, a empresa dele, ao invés de crescer, evoluir, desenvolver, foi diminuindo, regredindo e cada vez mais entrando em situação de aperto. Por quê? Alianças invisíveis. Então, as alianças existem. Então, muitas das vezes você faz uma aliança invisível sem querer. Viu? Não existe pessoas ruins, existe pessoas que ainda não aprenderam a canalizar a inteligência para fazer o bem. Então, essa inteligência que você tem, essa força, que às vezes a pessoa faz uma aliança a partir de hoje, tem pessoa que diz assim, a partir de hoje eu vou beber todas. Ou seja, ela fez uma aliança com a escassez. Aquilo ali vai trazer miséria, vai trazer problema, vai trazer briga, vai trazer discussão, vai trazer discórdia, vai trazer várias coisas ruins para a vida dela. Então ela firmou essa aliança na cabeça dela. A partir de hoje eu vou ser assim, eu vou ser assado, eu vou sair mesmo. E essa aliança que ela fez num momento de tristeza ou num momento de raiva é o que vem destruindo a vida dela. E ela não percebeu. Ela não percebeu. Ela fez uma aliança de escassez com um vício. Ela fez uma aliança de escassez com um vício. E o vício está destruindo a vida dela, está acabando a vida dela. Por quê? Porque ela colocou na mente dela. Um exemplo. Como que eu faço para ter várias alianças, Robson, com a prosperidade? Lendo a Bíblia. Lê Provérbios, lê Mateus, lê Marcos, lê as chaves de Jesus, a aliança que ele fazia com o bem. Uma da aliança que você faz com a prosperidade, que é a gratidão. Você ser grato pelo ar que respira, pelo trabalho, pelo dia a dia, pelo pão de cada dia. Isso é uma aliança invisível, só que o quê? Com a prosperidade. Então, sem querer, tem pessoas que
ela é abundante, ela começa a crescer, evoluir, ela é feliz, por quê? Porque ela faz uma aliança com a prosperidade sem querer, quando ela é grata. Porque é comprovado cientificamente que a pessoa grata é de 25% a 35% mais feliz que as outras pessoas. Então a pessoa vem fazendo alianças sem querer. Sem querer. Então é a mesma coisa que ela botar uma aliança no dedo e chamar toda a escassez, chamar toda a miséria, chamar toda a desgraça, todo o sofrimento para a vida dela. Imperceptível. Imperceptível. Então, quando você é arrogante, vaidoso e orgulhoso, você fica cego. Você fica cego, você não consegue enxergar a saída, você não consegue enxergar uma solução, você não consegue enxergar, ou seja, no chamado chá de Simancol, não consegue. As fichas não caíram que você está cego. As fichas não caíram. Então a pessoa fica cega, a pessoa não consegue ver essa solução na frente dela. Então tem uma coisa que eu falo do meu livro, do Poder das Metas, que se chama ponto cego. Então tem pessoas que ela tem um ponto cego, ou seja, a saída, a solução está bem perto dela, palpável, bem perto dela, e ela não enxerga. Por quê? Porque tem algo cegando. Um exemplo, você filho, não consegue enxergar que teu pai é um pai maravilhoso, que trabalha o dia inteiro para te ajudar, que ele é dedicado. Você não consegue enxergar que por detrás, talvez, daquele pai que é meio áspero com você, que fala uma palavra mais dura, que é um pai amoroso, que te ama, que gosta de você, porque ele te repreende, porque ele quer o teu bem. Ele repreende você porque ele não quer que você vá para o caminho errado. Então, você tem um ponto cego, você não consegue enxergar esse pai maravilhoso que está ali. Você não consegue enxergar esse pai maravilhoso que está aí. E vice-versa. Às vezes o pai está com um ponto cego e não consegue enxergar o quanto o filho dele é precioso. Não consegue enxergar o quanto o filho dele é maravilhoso, embora tenha alguns defeitos, algumas alianças de escassez que ele não conseguiu tirar ainda porque ele está cego. Ele não consegue enxergar o filho maravilhoso. Ele não consegue enxergar que a pessoa que está do lado dela há anos é maravilhosa. Ele não consegue enxergar que Deus é maravilhoso, que a palavra dele é maravilhosa. Então tem pessoas que ela está tão cega, tão cega, tão cega, que ela não consegue enxergar que a palavra de Deus são várias alianças invisíveis com a prosperidade. Várias alianças invisíveis com a abundância. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eu tenho a aliança. Através de mim, o líder de todos os líderes, que é Cristo, você pode fazer uma aliança com a prosperidade, uma aliança com a abundância, uma aliança com a felicidade, uma aliança com o amor, uma aliança com a fé, uma aliança com a esperança, uma aliança com tudo que há de bom, que há de honesto, que há de verdadeiro aqui nessa terra. Então, através de Jesus, você pode fazer essa aliança com a prosperidade. Ele é o maior líder de todos os tempos. Ou seja, ele pegou 12 camaradas que não eram nada, que estavam perdidos na vida, e pegou esses 12 camaradas e transformou numa potência. Ou seja, ele quebrou todas as alianças e ensinou esses camaradas a quebrar as alianças que eles estavam tendo com o além, com o mal. Quebrou essas correntes dele e ensinou as alianças de prosperidade. Para quê? Para que ele libertasse esses discípulos, libertasse outras pessoas que estavam aprisionadas por uma aliança que ela fez imperceptível com o mal. Um exemplo. Quando você fala assim, ó, tem pessoa que fala assim, ó, eu não preciso orar. É um pensamento, é uma aliança que ela já está fazendo com a escassez. Eu não preciso orar. Eu não preciso buscar Deus. Eu não preciso ir numa igreja. Eu não preciso fazer uma oração mais intensiva. Eu não preciso fazer um jejum. Sem querer,
Ah, eu não preciso ler a palavra. Eu entendo de Deus sem ler a palavra. Para te ver, já é um pensamento de escassez. Se tem pessoas que lendo a palavra, que leem a palavra por anos, 50, 60 anos, não entende tudo. Como que alguém que não lê a palavra, que não lê nada, vai entender mais do que quem lê? É ou não é? Para te ver que já é uma aliança com a escassez invisível. A pessoa não percebe isso. Então, sem querer, ela fez uma aliança com o mal sem querer. Quando ela fala assim, eu não preciso, eu não quero, eu não gosto. Sem querer, imperceptível, ela fez uma aliança com o mal. E ela tá com ponto cego. Então, você tem que tirar o ponto cego, tirar a cegueira dos teus olhos, para que você veja e enxergue o teu potencial. Então, dentro das empresas tem ponto cego. Então, o líder não consegue enxergar os colaboradores. Os colaboradores não conseguem perceber que aquela liderança é uma liderança boa, uma liderança de excelência, e assim vai sucessivamente. Então, sem querer, a pessoa vai fazendo alianças, pequenas alianças, imperceptíveis. Então, a pessoa diz assim, eu não preciso de um diploma. Eu não preciso de diploma. E é uma aliança também com a escassez. Tem pessoa que diz assim, mas eu já estudei muito na vida, agora não vou mais estudar. Outra aliança com a escassez. E tem pessoa que diz assim, eu tenho diploma, não preciso da experiência do fulano. Não preciso da experiência do fulano, do Beltrano, porque eu tenho diploma. Também é uma aliança da escassez, porque tem pessoas que ela não tem diploma e ela sabe muita coisa. Como dizia meu pai com uma aliança de prosperidade, dizia assim, tu tens o diploma, mas eu e Deus temos a chave da solução. Então, Deus também tem a chave da solução. Então, você tem que abrir a sua visão, abrir a sua mente para alcançar novos horizontes. Só o desejo de você alcançar novos horizontes, você já sai do estado atual que você está e chega num estado atual desejável, ou estados atuais inimagináveis. Você consegue chegar a níveis que você nunca chegou antes quando você quebra toda a aliança com a escassez. Tem pessoa que diz assim, para mim ser próspero só se for por herança. Outra aliança com escassez. Eu estava observando um vídeo e ali nesse vídeo estava tendo uma reunião com mais ou menos 40, 50, de 40 a cento e tantos ou 200 milionários. E aí o cara que estava palestrando, ele perguntou assim, quem daqui ficou rico por herança? Só um levantou a mão. Ou seja, de 200 e tantas pessoas, apenas um levantou a mão. Então é um pensamento de escassez, de dizer que alguém só fica rico, só prospera se for por herança. É um pensamento que a pessoa, é uma aliança que a pessoa fez com a escassez na mente dela. Então, ela fica, ao invés dela trabalhar, dela se dedicar para prosperar, ela fica esperando. Se eu tivesse uma herança. Se eu tivesse uma herança do fulano, ou do ciclano, ou do Beltrano, se eu tivesse recebido uma herança, não estaria assim. É besteira. Então, tira os pensamentos negativos que atrapalham a tua cabeça. Tira os pensamentos catastróficos que vêm limitando você. Então, tem vários pensamentos que limitam o ser humano. Então, olha que Charlie Chaplin falou. Se colocar em primeiro lugar não é orgulho nem vaidade, sim amor próprio. Isso é uma aliança com a prosperidade. Você vai correr uma corrida, por mais que você não seja o melhor, por mais que você esteja até gordinho, você tem que colocar dentro de si. Eu vou tirar o primeiro lugar nessa corrida. Eu vou tirar o primeiro lugar dessa corrida. Que nem tem um jogador de futebol que fala a seguinte frase, olha, quem é o melhor? Perguntava para ele, quem é o melhor? E ele falou assim, sou eu. Eu posso até não ser o melhor, mas na minha cabeça eu sou. Ou seja, ele
colocou dentro dele que ele é o melhor. Então, quando você coloca dentro de você, bom, eu sou o melhor, você automaticamente muda de nível, muda teu estado mental. Então, as pessoas vêm colocando os pensamentos de escassez no dia a dia. Tem pessoa que faz uma aliança com o mal sem querer, ela dizendo palavras negativas. Ah, eu não presto, eu não tenho condição. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não vou mudar. Se eu não mudei até agora, eu não mudo mais. Tudo isso são alianças invisíveis que as pessoas fazem, sem querer. Fulano é melhor que eu, ou seja, a pessoa tem aquele pensamento de autocomiseração. Ela começa a se vitimar ou dizer que o fulano é melhor. Então eu tinha os pensamentos que sempre o outro era melhor. Então é um pensamento catastrófico. A pessoa está aprisionada por um pensamento antigo, um pensamento que se travou no tempo. Aquele pensamento não é um pensamento libertador. Então você tem que fazer alianças libertadoras. Olha essa frase impactante que é uma aliança com a prosperidade também. Libertei 1000 homens, mas libertaria. Olha, não, a frase é diferente, assim, ó. Libertei 1000 escravos, mas libertaria 2000 se essas pessoas soubessem que elas são escravas. Então, quando você sabe e identifica que você está escravo de um problema, escravo de um pensamento, escravo de uma situação, escravo de uma mágoa, escravo de um orgulho, escravo dos pensamentos negativos, escravo da cegueira física e espiritual, quando você percebe assim, ó, puxa vida, eu estou sendo escravizado por esse pensamento, eu estou sendo escravizado, talvez por esse vício, estou sendo escravizado por essa raiva, por esse ódio. Você fez uma aliança com o mal sem querer, colocando um pensamento de vingança, um pensamento ruim. E aí, quando você percebe isso, você se liberta. Quando você percebe que você não está bem, você tem essa percepção que você é o líder e as pessoas que estão ali, elas estão aprisionadas por um pensamento, por isso que elas não conseguem crescer como pessoa, não conseguem desenvolver, não conseguem trazer produtividade para dentro da empresa, não conseguem ser mais produtiva, não conseguem avançar mais, não conseguem crescer. Por quê? Porque ela está presa a um pensamento. Olha esse pensamento, que ele é uma aliança com a escassez. Tem pessoa que diz assim, ó, bom, é que se eu não brigar, se eu não xingar, se eu não ser agressivo, as pessoas não me respeitam. É uma aliança com a escassez. Isso que atrapalha a liderança dela, atrapalha a performance dela e atrapalha o índice de resultado. Porque quando você briga com alguém, a pessoa vai fazer. Mas qual é o nível de entrega que ela vai fazer para você? Ela vai fazer emburrado. Ela até vai fazer o que você mandou, mas ela vai fazer emburrado. Ela vai fazer com raiva, ela vai fazer com nojo, ela vai fazer com desprezo, ela vai fazer por obrigação. Então, ou você faz algo por prazer, ou você faz algo por obrigação. Então, quando você faz por prazer, então tem pessoas que fazem algo por prazer ou também para não ter perca. Ah, eu vou trabalhar aqui para não perder o emprego. Ou ela trabalha por prazer ou apenas para não ter perca. Ah, eu vou fazer isso, senão eu perco o relacionamento. Vou fazer isso, senão eu perco o meu emprego. Ou senão eu perco esse salário. E aí ela faz com toda a força? É óbvio que não. Ela faz com toda a dedicação? É óbvio que não. Vai ser a mesma produtividade que se ela fizesse com prazer? É óbvio que não. Então são alianças invisíveis que as pessoas fazem a todo o momento. E você tem que perceber aonde estão essas alianças que você está fazendo com o mal, com aquilo que é ruim, que atrai também demônios para a sua vida, sem perceber. Sem você perceber, você vai fazendo aliança com coisa que atrai coisas ruins. Atrai coisas ruins.
para a sua vida, atrai coisas ruins para você, para o teu caminho, sem você perceber. Você vem fazendo isso gradativamente no dia a dia. Então você vai parar, você vai meditar sobre todos os pensamentos que passam sobre a sua cabeça e sobre pensamentos que você adotou para você, que você tomou para si como um mandamento, como um mandamento. Um exemplo, se você observar os 10 mandamentos, são alianças com a prosperidade. São 10 alianças com a prosperidade que você não perceberia se eu não falasse aqui. Deu para entender? Então, tem pessoa que diz assim, ó, uma aliança com a escassez, ela diz assim, eu tenho tanta idade, e eu não vou aprender, esse guri aí, ó, não vai me ensinar nada. Não vou aprender nada com ele. Para te ver que é um pensamento totalmente destruidor, de escassez, que te traz a miséria mental de você pensar desse jeito. Então você poderia muito bem o quê? Mudar de mentalidade e aprender algo novo. Por exemplo, um pensamento, uma aliança que eu fiz com a prosperidade é o quê? Que eu posso aprender muitas coisas com todas as pessoas. Então, tanto com o jovem, com o velho, com o vovô, com a vovó, com o novo, você vai aprendendo, vai pegando vários códigos, vai aprendendo muito com as pessoas. Então, eu observo as pessoas e eu aprendo muito todos os santos dias. Até com uma criança eu aprendo todos os dias. Você vai aprendendo. Então, ninguém sabe tudo. Então, a gente está em constante desenvolvimento. É melhoria contínua. Então, o que eu gosto? É o quê? Melhoria contínua, ativação contínua, motivação contínua, renovação contínua, sabedoria contínua, entendimento contínuo, espiritualidade contínua. E assim vai indo. Então, quando você aprende a colocar no dedo colocar as alianças invisíveis de prosperidade, você começa a desenvolver, você começa a crescer intelectualmente, mentalmente, espiritualmente. Um exemplo, Jesus, crescia em espírito. Por quê? Porque cada dia mais ele fazia alianças com a abundância, afirmava a aliança que ele tinha com Deus, ia fazendo várias alianças que abria a visão dele. Um exemplo, Jesus deixou uma aliança que é poderosíssima. Uma aliança de prosperidade poderosíssima. Que ele falou assim, ó, todo aquele que crê em mim, em meu nome curarão os enfermos, expelirão os demônios, falarão novas línguas. Ou seja, ele deixou uma aliança invisível, que todo aquele que se conectar com Jesus, pega esse código para si, pega essa aliança e bota no dedo, que é o quê? Que todo aquele que crê nele, meu nome, curarão os enfermos, expelirão os demônios, falarão novas línguas. Ou seja, é uma aliança de autoridade. Então, essa aliança de autoridade, todo ser humano tem. Qualquer um que crê, ele falou todo aquele. Não falou, o Robson, o fulano, o pastor A, o pastor B, o C, o D, o F. Não. Presta atenção. É todo aquele. Ou seja, o índio, o branco, o negro, o asiático, o japonês, o brasileiro, o mongol, qualquer um, o rico, o pobre, o pequeno, o grande, o alemão, o pardo, o branco, qualquer um. Todo aquele que crê em mim quem? O mestre de todos os mestres, mestre da liderança, Jesus, pisarão serpentes, escorpião, ou seja, falarão novas línguas, curarão os enfermos, expelirão os demônios. Ou seja, você tem a autoridade de mandar o mal embora através dessa aliança,
que é uma aliança de prosperidade. Então, o mal que está na sua vida, a aliança que você fez com o mal, significa o quê? Que você pode mandar embora, que pode ser quebrada. A aliança que você fez com o mal, sem querer, você pode mandar embora. Por exemplo, tem pessoa que diz assim, eu boto sal mesmo na comida, e em mim não faz mal. É uma aliança com escassez. Uma hora ou outra, aquele sal demais vai fazer mal. Aquela gordura demais, aí eu posso comer gordura que não me faz mal. Uma hora ou outra, aquela gordura demais, que é a falta de equilíbrio, vai te fazer mal. Que é uma aliança com a prosperidade, é o quê? Uma coisa chamada equilíbrio. Equilíbrio emocional. Ou seja, você ser equilibrado e colocar tudo nas dosagens certas. O tempero na dosagem certa, o sal na dosagem certa, o açúcar na dosagem certa, a gordura na dosagem certa, a carne na dosagem certa, o pão na dosagem certa, tudo na dosagem certa. Você falar no tom da dosagem certa, o amor na dosagem certa, a felicidade na dosagem certa, tudo na dosagem certa, você vai ver que você vai ser alguém bem melhor. Então, curarão os enfermos. Mas esse curar os enfermos não significa curar só uma pessoa que está doente, literalmente, mas sim curar, que nem aqui, ó. Eu estou fazendo uma vídeo, e essa aliança que eu fiz com Deus lá atrás, que é sobre esse assunto que eu estou falando, estou curando pessoas que talvez estão em depressão, talvez estão tristes, talvez estão aprisionadas num vício, talvez estão aprisionadas num pensamento triste, talvez estão aprisionadas numa mágoa, e ela fez uma aliança com a mágoa sem querer. Quando que uma pessoa faz uma aliança com uma mágoa, uma aliança de escassez? Quando ela diz assim, eu não perdoo. Eu sou o tipo de pessoa que não perdoa. É uma aliança que ela fez invisível com a escassez. E essa aliança com a escassez fez ela ficar com mágoa. E essa mágoa traz um peso enorme para o coração dela. Ela fica angustiada, ela fica enraivada, ela fica em trevas. E só ela sabe quão grande trevas é carregar uma mágoa. Só quem foi magoado sabe o quanto é ruim, o quanto é negativo, o quanto é pesado, o quanto é horrível, o quanto é terrível, o quanto é horripilante carregar uma mágoa. Então, quando a pessoa ela faz uma aliança com a prosperidade através do quê? Do perdão. Jesus ensinou ainda uma aliança poderosa. Quantas vezes deve perdoar o seu irmão? 70 vezes 7. 70 vezes 7 por dia. Então, o que ele quis dizer? Que o perdão tem que ser liberado quantas vezes for preciso para a pessoa ser feliz. Ou seja, quando a pessoa perdoa, ela faz uma aliança com o bem. Ela se torna uma pessoa do bem, se torna uma pessoa que foge da aparência do mal. Porque quando a pessoa perdoa, ela não quer brigar mais, ela não quer bater mais, ela não quer agredir mais, ela não quer xingar mais, porque ela perdoou a outra pessoa. Ou seja, ela quebrou a aliança que ela tinha com a escassez, ou seja, a aliança que ela tinha com o mal, com aquilo que é ruim, com o maligno. Então, quando a pessoa quebra a aliança com o maligno, que nem tem na palavra de Deus que diz assim, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já venceste o maligno. Então, quando que eu venço o maligno? Quando eu quebro a aliança com ele. Quando você quebra a aliança com o maligno, e o maligno que está te deixando no vício, o maligno que está te deixando triste, o maligno que está te deixando depressivo, o maligno que está te deixando angustiado, que está te deixando doente, que está te deixando obeso, que está te deixando fraco, que está te deixando ciumento, que está te deixando raivoso, que
que deixa a pessoa invejosa, que a pessoa se torna uma pessoa invejosa, sem querer, de forma imperceptível, ela não percebe que ela está sendo invejosa. Por quê? Porque ela ainda não quebrou a aliança com o maligno. Então o maligno ele faz todos esses montes de coisa. Então quando a pessoa quebra a aliança com o maligno, ela já não passa mais a ser uma aliança, uma pessoa invejosa. Ou seja, ao invés dela ter inveja, ela começa a ajudar outras pessoas, ela começa a orar pelas pessoas, ela começa a abençoar outras pessoas, ela começa a querer que as pessoas cresçam. Então, olha essa aliança com a prosperidade. Quando que eu sei que fui transformado? Quando? Quando eu começo a ficar feliz com a vitória dos outros. Quando eu fico feliz quando as pessoas vencem, quando as pessoas são valorizadas, quando as pessoas recebem aumento, quando as pessoas são promovidas, quando as pessoas recebem dinheiro, quando as pessoas compram bens materiais, quando as pessoas mudam, se tornam pessoas boas, quando eu fico feliz com isso, que os filhos dos outros se tornem bem-sucedidos, eu passo a fazer uma aliança com a abundância, uma aliança com a felicidade, uma aliança com o bem, uma aliança com Jesus. E aí eu começo a crescer, e aí eu começo a me tornar uma pessoa feliz. Então, presta atenção nessa masterclass. Quebre toda a aliança que você tem com o mal. Então, a cegueira não deixa você ver aquela mãe maravilhosa. Você não deixa você ver o filho maravilhoso que você pode se tornar. Então, essa cegueira espiritual, essa cegueira que está essa aliança com o mal fez você ficar cego. Primeira coisa. Aí você se tornou vida louca. Porque sem querer você fez uma aliança com a escassez. Você diz assim, agora eu vou quebrar tudo, agora eu vou ser vida louca, agora eu vou ser assim, vou ser assado. Então, essa aliança não deixa enxergar a sua melhor versão. Não deixa você se enxergar transformado. Então você tem que olhar no espelho e já se ver transformado, mesmo que você não esteja. Mesmo que você não esteja na transformação que você quer, você já tem que se ver transformado. Você já tem que se ver mudado. Você já tem que se ver uma pessoa feliz. Quer ver uma aliança com a escassez que as empresas fazem? Bom, até aqui, aonde nós chegamos, está ótimo. Não precisa mais que isso. E tá bom? Não, não tá bom coisa nenhuma. Você pode mais. Não tá bom coisa nenhuma. Talvez você diga assim, mas já sou empresário, já tô num nível bom. Não, não tá bom. Já tô grande o suficiente. Aonde chegamos aqui tá de bom tamanho. Não tá de bom tamanho. Você pode mais, você pode evoluir mais, você pode crescer mais, você pode prosperar mais, você pode progredir mais, você pode crescer mais, você pode ser mais feliz e assim vai indo. Então, olha só, outra aliança que a pessoa faz com a escassez. Se melhorar, estraga. Se melhorar, melhora. Não existe se melhorar, estraga. Não existe se melhorar, estraga. Se melhorar, melhora. Olha aqui outra aliança com a escassez. Essa aliança com a escassez é antiga. Hein? Não existe coisa ruim que não possa piorar. É uma aliança com a escassez. Você podia dizer assim, não existe coisa boa que não possa melhorar. Não é. Quebrar essa aliança com o mal que as pessoas falam sem querer. Sem querer, elas falam as coisas ruins. Sem querer, elas falam as coisas erradas. E elas vão se destruindo. Uma das alianças com a escassez, que a pessoa diz assim, homem nenhum presta. Tem mulher que diz, homem nenhum presta. Pode ver, ela fez uma aliança com o mal sem querer. E na cabeça dela, nenhum homem presta. E ela vai tomar as atitudes erradas, porque na mente dela nenhum homem presta, então ela não vai se entregar. Não vai dar o melhor, não vai conseguir dar um melhor dela. Por quê? Porque na cabeça dela é um homem que não presta. Então ela não vai dar o melhor para um homem que não presta. Por quê? Porque isso está só na mente dela.
E na verdade tem homens que prestam. Ou vice-versa, o cara diz assim: ah, mulher nenhuma presta. E é um pensamento, é uma aliança com a escassez, porque sim, tem mulheres que prestam. Então, como na mente dele mulher nenhuma presta, ele vai tomar atitudes, mas atitudes ruins, porque ele não vai se entregar 100% por uma mulher que não presta, é ou não é? Então, isso está apenas no pensamento dele. Então, você tem que tirar esse pensamento de escassez. Com certeza tem mulheres que prestam, tem homem que presta, tem gente honesta. Então, você vai quebrando todas a aliança, as alianças invisíveis, imperceptíveis que as pessoas fazem com o mal ou com o além. Então você tem que quebrar a aliança com além, com o mal, com aquilo que te faz mal, aquilo que te prejudica, aquilo que te coloca para baixo, aquilo que te humilha, que te humilha. Tem pessoa que diz assim: ah, se eu não andar com essa pessoa, eu não vou conseguir mais ninguém para andar junto. E essa pessoa que está do teu lado talvez está te humilhando, está te colocando para baixo, está destruindo teu sonho, está fazendo você ficar triste, está fazendo você fazer coisa errada. E você fica ali naquele pensamento de escassez, naquele pensamento medíocre que ninguém vai querer ser o teu amigo. Então você tem que conhecer novas pessoas, novas amizades, para ter outro ponto de vista, ter outro pensamento, para aprender coisas novas. E assim vai. Ou ensinar também para as pessoas, talvez a pessoa está do teu lado, está no mau caminho, você pode muito bem ensinar essa pessoa a fazer algo bom, e orientando essa pessoa, e guiando essa pessoa, para essa pessoa se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa cada vez mais abundante. Então, as alianças invisíveis, grave esse código. As alianças invisíveis existem. A questão é, você está fazendo alianças com a escassez ou alianças com a abundância. Então você está alimentando ou um pensamento ruim, péssimo, ou você está alimentando um pensamento bom, um pensamento que te vai trazer abundância, que vai trazer felicidade para você. Então você tem que ver o que você está fazendo da sua vida, o que você está fazendo do seu dia a dia, como você tem que se comportar, como você tem agido, uh, como você tem agido no dia a dia. Então, essa aliança é do dia a dia. Então, escolha os pensamentos que você vai alimentar. Escolha as alianças que você vai fazer. Então, agora que você entende de alianças, você vai deitar a cabeça no travesseiro, você vai ir para um canto, vai ficar num canto quieto no seu canto e vai meditar todos os dias, por 1 hora, ou 10 minutos, ou meia hora, vai meditar quais são as alianças que eu fiz de escassez, ou fiz com que é mal, sem eu perceber que eu posso mudar. Então você está no poder de mudar. Se você descobriu agora quais são as alianças que você tem de escassez, você está no poder de mudar. Você está no poder de mudar, você está no poder de tirar esse pensamento. Esse pensamento, talvez a aliança de escassez você tem sobre o trabalho. Tem vários tipos de aliança que a pessoa faz invisível. Você tem no trabalho, você tem em casa, ou filho, ou pai, ou namorado, ou namorada, e assim, etc. Você tem várias alianças que você fez com a sua saúde, o intelectual, social, servir, o profissional. Você fez aliança com a escassez na vida profissional. Talvez você diga assim: ah, estando mais ou menos, está bem bom. É uma aliança com a escassez, não está bem bom. Estando mais ou menos, não está bem bom. Não está bom. Não está bom. Porque ser mais ou menos se você pode ser o melhor? Porque ser mais ou menos se você pode ser o melhor, se você pode se tornar o melhor do seu bairro, o melhor dessa cidade, o melhor dessa casa, o melhor desse país, porque você vai ser uma pessoa mais ou menos se você pode ser o melhor. Então essa aliança
mais uma aliança de prosperidade para você. Mais uma aliança de prosperidade. Então, meu amigo, minha amiga, pessoas que estão aí me assistindo, eu quero que você abra a visão para que você venha ser um líder de excelência, uma pessoa que transforma, uma pessoa que transborda em todas as áreas da vida. Então, essa é a minha masterclass, em minha aula. Então, talvez outra vez eu passe 2 horas ou 3 horas de aula, de treinamento, para que você venha aprender coisas novas e cada vez melhores, que você abra a visão comigo aqui, nesse treinamento, que você consiga abrir a sua visão, abrir a sua mente, para que você venha mudar de patamar e alcançar aí novos patamares, novos patamares. Então, um forte abraço para vocês todos.